ai de mim se não evangelizar. É o testemunho de São Paulo que a Igreja continua a dar nos dias de hoje. Sobretudo, nada de jornalistas. Se fé se converte em notícia. Foi o título da mesa redonda em Roma sobre a Igreja e Comunicação no ano paulino, organizada pelo Departamento de Comunicação Social da Conferência Episcopal Italiana, SEI, e pelo Projeto Cultural da SEI. Os bispos italianos quiseram ressaltar o papel de São Paulo como comunicador excepcional nesse ano em que se celebra seu bimilenário. O padre Domenico Pompili, diretor do Departamento de Comunicação Social da Conferência Episcopal Italiana, convida os protagonistas da comunicação a transmitirem a fé com valentia e bom exemplo. Primeiramente, não temer que a fé desperte interesse que seja, por si só, noticiável. Às vezes, considera-se que existem outras coisas que interessam as pessoas. Pelo contrário, se acolhido e relacionado com as grandes perguntas, o sentido da vida e Deus, o interesse cresce imediatamente. E se faz referência a histórias que possam mostrar testemunhas, precisamente esse é o elemento mais importante a ser cultivado na comunicação religiosa, como sugere o próprio Papa Bento XVI. Del resto mi pare suggerisca lo stesso Benedetto XVI. E questo è un compito che sta davanti a noi, un'avventura affascinante. Esta é a tarefa que está diante de nós, uma aventura fascinante, na qual vale a pena trabalhar para dar um novo impulso à cultura do nosso tempo e restituir plenamente à fé cristã a cidadania plena. Restituire nessa alla fede cristiana piena cittadinanza. Há mais de 10 anos, o projeto cultural da Igreja Italiana concretiza a experiência da fé católica em distintos âmbitos da vida cotidiana para revelar a boa nova com profissionalismo e competência. A fé não está ao lado da vida cotidiana, está precisamente dentro da vida, onde se desenvolve a vida das pessoas. A ordem e a harmonia do mundo criado resultam da diversidade dos seres e das relações que existem entre eles. É a beleza do universo. Um congresso sobre a evolução biológica realizou-se na cidade de Roma, em que participaram físicos, biólogos, teólogos e inclusive um prémio Nobel. 150 anos após a sua redação, a teoria da origem das espécies de Charles Darwin continua a ser a pedra angular da biologia evolucionista. Sede do evento, a Pontifícia Universidade Gregoriana acolheu o debate e a análise de grandes expoentes. Entre eles, o cardeal Georges Cotier, teólogo emérito da Casa Pontifícia, salientou a importância do ser humano como centro do debate. Quando se apresenta a questão do homem na sua intrínseca constituição, com o seu destino e o seu lugar no universo, a evolução interpela o filósofo e o teólogo, que não podem deixar de integrar esta reflexão. A criação significa a radical dependência da criatura da totalidade do ser que é Deus. A criação é a relação da criatura em tudo o que é do seu Criador. Desde o ponto de vista ativo, a criação significa a essência divina com a conotação de uma relação com a criatura. Essa relação é relação e razão. Este congresso realizou-se de 3 a 7 de março em colaboração com a Universidade de Notre Dame de Indiana, nos Estados Unidos, e o Pontifício Conselho para a Cultura, no âmbito do projeto Ciência, Teologia e Investigação Ontológica. Foi um dos eventos que a Santa Sé dedica ao cientista inglês Charles Darwin, 200 anos após o seu nascimento. No congresso, que pela sua importância é considerado um dos primeiros verdadeiros passos no diálogo entre ciência e fé, apresentou-se os factos básicos sobre os quais se apoia a teoria da evolução das espécies. Refletiu-se sobre o que a ciência diz sobre a origem do ser humano e sobre as grandes questões antropológicas relacionadas com a evolução. Também se abordou o tema do desenho inteligente. A dimensão espiritual deve ser colocada novamente no centro da convivência civil.
Foi o que disse Bento XVI durante a visita realizada ao histórico mosteiro de Santa Francesca Romana em Tor di Specchi, perto do Capitólio, no centro histórico de Roma. A comunidade de vida contemplativa das Irmãs Oblatas, em estreita ligação com os monges olivetanos, é chamada a tarefa de pulmão espiritual da sociedade, para que não falte jamais a referência a Deus e ao seu desígnio de salvação. O convento fundado por Santa Francesca Romana, destacou o Papa, é caracterizado por um singular equilíbrio entre vida religiosa e laical. E seguindo o exemplo da santa, Roma hoje tem necessidade de mulheres capazes de se dedicarem a Deus e ao próximo, capazes de obedecer à Igreja e de ajudar os pastores com as suas sugestões, amadurecidas no colóquio com Cristo e na experiência direta no campo da caridade. Ex-premier faz comentário sobre a liberdade religiosa e cria fundação a favor do respeito e compreensão entre as religiões. Tony Blair afirmou que a religião corre o perigo de ser considerada uma excentricidade pessoal na Grã-Bretanha. O ex-primeiro-ministro disse que está preocupado com a marginalização dos cristãos em seu país, em uma entrevista concedida ao semanário anglicano Church of England Newspaper. Blair classificou de ridículas as sanções impostas a algumas pessoas por terem manifestado publicamente sua fé, referindo-se a casos como o de Caroline Petrie, uma enfermeira inglesa que foi suspensa 2 meses de seu trabalho por ter se oferecido para rezar por um paciente, Jenny Kane, que poderia ficar sem trabalho por ter pedido apoio espiritual a seus amigos quando sua filha foi censurada por ter defendido a existência do inferno. O ex-premier declarou ao semanário anglicano que as pessoas deveriam estar orgulhosas de sua fé cristã e deveriam poder expressá-la como desejam. Durante seu governo, Tony Blair evitou referência a questões religiosas e reconheceu ter feito isso para evitar que o considerassem um louco. Convertido ao catolicismo depois de deixar o cargo, criou uma fundação para promover o respeito e a compreensão entre as religiões. A fonte e o cume da nossa oração e de toda a nossa vida é a Eucaristia. É o que afirma Papa Bento XVI, nos falando do culto divino. Na Eucaristia se vive a fundamental transformação da violência em amor, da morte em vida. O corpo e o sangue de Cristo são dados a nós, a fim de que também nós mesmos sejamos transformados. Foi o que reafirmou Bento XVI no discurso aos participantes na plenária da Congregação para o Culto Divino, no qual evidenciou a importância de vigiar contra os perigos de deviação do correto uso da liturgia. O Papa pediu que seja aprofundada a adoração através de um maior conhecimento do mistério em plena fidelidade à sagrada tradição e incrementando a vida litúrgica dentro das nossas comunidades. A plenária, além do mais, enfrentou o tema da formação de todo o povo de Deus na fé, com uma especial atenção aos seminaristas, para favorecer o seu crescimento em um espírito de autêntica adoração eucarística. A cada dia nos deparamos com grandes novidades dentro da comunicação social. Atenta e pronta a utilizar-se desses meios, a Igreja debate sobre o assunto. O Pontifício Conselho das Comunicações Sociais reuniu representantes de 82 países diversos, entre os quais 75 bispos, para analisar os desafios e as oportunidades oferecidas pelos novos meios de comunicação. O arcebispo Dom Cláudio Maria Celli, presidente do dicastério, convidou os participantes a considerarem inovações os blogs e os social networks não como simples instrumentos, mas como portadores de uma nova cultura digital. Devemos verdadeiramente redescobrir a qualidade dessa cultura e como estar presentes e anunciar em tal contexto cultural a mensagem permanente do Evangelho. Eu ouvi falar pela primeira vez do YouTube e dos blogs. Existem tantas expressões que eu ouvi aqui pela primeira vez e estou muito curioso para conhecer melhor essas realidades. Os bispos estão refletindo sobre o influxo dos novos meios de comunicação sobre a pastoral das dioceses. O arcebispo Celli anunciou que das discussões poderia nascer um novo documento vaticano para a plenária de outubro próximo. De fato, apesar do dicastério ter já discutido sobre o impacto das redes digitais, como também o fez o Papa na recente mensagem para o Dia Mundial das Comunicações, o último documento importante da Igreja sobre o assunto é Etatis 9, de 1992.
A fé em ações e notícias que levamos até si com o nosso Igreja em Ação. Graças a si, nosso benfeitor, nosso evangelizador, que nos ajuda a levar este programa por esse mundo fora. Se você quiser conhecer um pouquinho mais destas notícias, visite o site www.h2onews.org. Visite também o nosso blog. Vá até ao blog.cancanova.com/ação. É uma alegria estar aqui junto consigo. Voltamos no nosso próximo Igreja em Ação.